criado hoje em Brasília o Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade. Brumadinho será o primeiro caso a ser acompanhado. O sistema de justiça, que envolve o Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia, Defensoria Pública, tem que ter uma coordenação nessas grandes causas que envolvem impacto e calamidade. Procuradora-Geral da República diz que Vale não deve esperar ações na Justiça para indenizar vítimas. Não é possível ignorar que tem mais de 400 pessoas nessa situação de desaparecimento, não é? Ministério Público de Minas Gerais recomenda a proibição da pesca, monitoramento no Paraopeba e fornecimento de água para animais atingidos pela lama da Vale. Justiça do Trabalho autoriza novo bloqueio de 800 milhões de reais das contas da mineradora. E o que fazer quando vai a um evento e passa mal por causa da comida? A gente vai contar o caso da Cristina. Quase a metade dos convidados da festa de casamento dela passou mal depois de comer bobó de camarão. E Supremo abre nesta sexta ano judiciário com sessão solene. Durante o primeiro semestre de 2019 vão ser realizadas 44 sessões plenárias e os temas já foram definidos. Olá, boa noite. Boa noite. 99 mortos e 257 desaparecidos. Esses são os números divulgados até agora sobre as vítimas da tragédia de Brumadinho. No 7º dia da tragédia de Brumadinho, a Procuradora-Geral da República recebeu representantes do movimento dos atingidos por barragens e se reuniu com o presidente da Vale. Depois de se reunir com os representantes do movimento dos atingidos por barragens, a Procuradora-Geral da República falou com a imprensa. O problema é grave, o problema é complexo, ele é extenso, ele demora de ser resolvido. As empresas que exploram esta atividade econômica precisam assumir de forma muito séria um compromisso de zelar diuturnamente, diariamente, pela rigidez de cada uma das barragens, para que elas não se rompam, para que novas vítimas não sejam atingidas. Ao falar das vítimas da tragédia, a Procuradora-Geral lembrou do rompimento da barragem do Fundão, da mineradora Samarco, que ocorreu há mais de 3 anos e deixou 19 mortos. Ela se emocionou quando se referiu ao sofrimento de todos os atingidos do desastre de Brumadinho. Não é possível ignorar que tem mais de 400 pessoas nessa situação de desaparecimento, não é? E, portanto, pessoas que têm parentes, que têm amigos, que são brasileiros como nós. Os integrantes do movimento dos atingidos por barragem pedem uma legislação específica e cobram atitudes, como a imediata criminalização dos responsáveis pelo desastre. A lógica do lucro, que tem a vida de seres humanos como um detalhe, a vida do nosso meio ambiente como um detalhe, precisa ser controlada. Primeiro ponto que nós construímos e aqui denunciamos, reivindicamos na Procuradoria-Geral da República é a importância de nós ter uma legislação que garanta a segurança das barragens. Eu não durmo desde sexta-feira, porque quando eu chego na minha casa, eu só consigo escutar o grito de pedido de socorro daquelas pessoas que estão debaixo de lama. Ainda na tarde desta quinta-feira, a Procuradora-Geral da República teve uma reunião com o presidente da Vale. Ao final do encontro, ele falou com a imprensa, disse estar muito abalado e que a empresa está de luto. Falou de abdicar das ações judiciais e assinar imediatamente um acordo com as autoridades do estado de Minas Gerais para iniciar o processo indenizatório. Não existe um valor definido, vai ser aquilo que for necessário. Quando for definido a extensão das vítimas, o valor será decorrente disso. E foi criado hoje em Brasília o Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Socioeconômicas, Sociais de Alta Complexidade. A iniciativa é do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público. Inicialmente, o observatório vai acompanhar a situação das vítimas de Brumadinho, em Minas Gerais. A ideia do observatório é fortalecer a atuação e garantir estrutura adequada para promotores, juízes e de todos os órgãos de justiça que atuam em grandes tragédias.
A coordenação do observatório será conjunta entre o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. O sistema de justiça, que envolve o Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia, Defensoria Pública, tem que ter uma coordenação nessas grandes causas que envolvem impacto e calamidade. E é para isso, então, que esse observatório veio a ser criado. De forma prática, o observatório começa a atuar logo e vai acompanhar de perto a situação das vítimas do rompimento da barragem Brumadinho, em Minas Gerais. É preciso entender que as vítimas desta tragédia são de diferentes características. E isto precisa ser avaliado na hora de promover justiça. Outros casos, como o rompimento em Mariana, Minas Gerais, o acidente na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, e a chacina de Unai, também vão fazer parte da iniciativa. A Justiça do Trabalho autorizou um novo bloqueio de 800 milhões de reais da mineradora Vale. Na última segunda-feira já tinham sido bloqueados outros 800 milhões, valor correspondente a 50% do total pedido pelo Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais. Segundo o MPT, o valor vai dar rapidez ao cumprimento das ações e acordos extrajudiciais. De acordo com o órgão, também foram impostas à mineradora obrigações como arcar com custos de sepultamento e a manutenção de pagamento de salários a trabalhadores vivos e familiares de mortos e desaparecidos, além da entrega de documentos considerados fundamentais para a instrução do inquérito e apuração das condições de segurança na mina. E o Ministério Público de Minas Gerais expediu recomendações para a proibição da pesca, monitoramento no Paraopeba e fornecimento de água para animais atingidos pela lama da Vale. A recomendação direcionada ao Instituto de Gestão de Águas, à Vale e ao Instituto Estadual de Florestas é para prevenir novas infrações contra a fauna e os recursos hídricos afetados pelo rompimento da barragem do Feijão. A Vale e os dois institutos têm 24 horas para informar por escrito sobre as providências adotadas. O documento estabelece também que as medidas a serem adotadas deverão ser submetidas ao comando da operação de resgate do Corpo de Bombeiros, visando a segurança das pessoas envolvidas. Fluminense de Feira Futebol Clube faz acordo no TRT da Bahia e quita dívidas trabalhistas pendentes. O Fluminense de Feira Futebol Clube, time de Feira de Santana, o segundo maior município da Bahia, estava com processos trabalhistas pendentes desde 1998. Após acordo global, o clube baiano pretende melhorar a captação de futuros patrocinadores. O clube ele não consegue avançar com os patrocinadores. Você não consegue alcançar as contas bancárias, ela fica travada, o patrimônio do clube fica travado. Então, nós temos muito que agradecer realmente à Justiça do Trabalho pela forma que coordenou esse acordo. Muitos processos já serão quitados imediatamente nesses primeiros meses, que são pequenos valores. E com isso o Fluminense vai poder pegar certidões e ter mais patrocínio. 23 processos do Fluminense de Feira Futebol Clube foram resolvidos diante do juízo de conciliação de segunda instância aqui na Justiça Trabalhista da Bahia. O valor do montante chega a quase R$700 mil. Essas verbas a gente faz um acordo de 12 meses, mas visualizando um prazo máximo de 36. A gente adotou critérios de pagamento de antiguidade, de valores menores, enfim, para que pelo menos no prazo de um ano, boa parte dos credores já não estejam mais nessa lista e que a gente consiga adimplir os grandes credores, que fazem parte quase de 50% do débito total. A advogada do jogador Adeir Ribeiro possui o maior crédito a receber do clube. O acordo permite que seja algo bom para todos. Em relação ao meu cliente, porque ele tem uma expectativa de receber a um determinado prazo de tempo, nesse caso aqui, que foi fixado até 36 meses, e para o clube também, que pode fazer um provisionamento das suas contas. As cláusulas de garantia previstas no contrato permitem que o acordo seja cumprido. E caso haja quebra, o pacto pode ser desfeito. A gente monitora. Quando o acordo não é cumprido, o próprio juízo de conciliação faz bloqueios e desfaz o acordo global. Então, é muito importante para dar credibilidade desse instrumento. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido do município de Natal para cortar o ponto de servidores grevistas da área da saúde. No dia 14 de dezembro do ano passado, um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte concedeu liminar solicitada pelo Sindicato dos Agentes de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte.
A decisão determinou que o poder público não corte o ponto dos grevistas e providencie a restituição dos valores devidos que deveriam ter sido pagos e não foram por causa da greve. No STJ, o ministro João Otávio de Noronha, presidente da corte, manteve a decisão do Tribunal Estadual. O magistrado destacou que a suspensão é medida extraordinária. Além disso, o ministro ressaltou que, apesar da defesa ter alegado que a decisão pode afetar as contas públicas, ela não apresentou documentos que comprovem como a economia do município seria atingida. O ministro João Otávio de Noronha acrescentou que o desembargador do Tribunal Estadual negou o pedido porque os serviços públicos essenciais não estavam paralisados. Destacou ainda que, diante de meras afirmações e sem comprovação de prejuízos concretos, não há como reconhecer que configura a ameaça à economia, à ordem e à saúde pública, uma vez que essas lesões não são presumidas. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho concedeu adicional de insalubridade a um porteiro que trabalhava em um centro de saúde em Minas Gerais. O benefício foi concedido porque ele mantinha contato com pacientes com doenças infecto-contagiosas. Na reclamação, o porteiro de um centro de saúde de Belo Horizonte afirmou que era obrigado a manusear lixo hospitalar, com sangue, seringas e resíduos de remédios usados no tratamento dos pacientes. O profissional alegou que ficava exposto a riscos físicos, químicos e biológicos de contaminação e que, por isso, teria direito ao adicional. A perícia atestou que o trabalhador ficava exposto a agentes insalubres previstos na norma regulamentadora número 15 do extinto Ministério do Trabalho. E com base no laudo, o juízo de primeiro grau condenou a empresa a pagar ao porteiro o adicional de insalubridade de 20%. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais alterou a sentença. Para o TRT, não era possível concluir que atividades do dia a dia do profissional, como entregar senhas ou ajudar pessoas com dificuldade de locomoção, fossem consideradas insalubres. O porteiro recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Ao julgar o caso, a relatora na segunda turma, ministra Adelaide Miranda Arantes, afirmou que as atividades realizadas pelo porteiro o expunham a agentes insalubres e questionou o que teria levado o julgador a recusar as conclusões do perito, sobretudo por se tratar de questões que obviamente se desviam do conhecimento técnico do magistrado, afirmou a relatora. De acordo com a ministra, a decisão do regional destoa da jurisprudência do TST, que, em casos semelhantes, entende que o trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade, sempre que ficar demonstrado o contato direto com portadores de doenças infecto-contagiosas, mesmo quando as atividades não têm relação direta com a área da saúde. Por unanimidade, a segunda turma deu provimento ao recurso e restabeleceu a sentença. E no próximo bloco, o que fazer quando você come um alimento estragado numa festa? Dos 180 convidados da festa, quase a metade passou mal. O que fazer quando você come um alimento estragado? O Jornal da Justiça vai mostrar o caso da Cristina. Quase a metade dos convidados da festa de casamento dela passou mal depois de comer um bobó de camarão. As fotos do casamento trazem boas e más lembranças para a Cristina. Ela foi para a lua de mel sem saber o que aconteceu com os convidados depois da festa. Só quando já estava de volta, a família avisou que eles tiveram intoxicação alimentar com o bobó de camarão. Dos 180 convidados da festa, quase a metade passou mal. A Cristina reuniu provas, como declarações das pessoas que foram à festa, atestados médicos, entrada no hospital, e processou a dona do buffet. As duas partes fizeram um acordo na justiça. A dona do buffet se comprometeu a pagar a Cristina e ao marido dela R$ 2.400 em 12 vezes. Mas a comerciante só pagou
uma parcela. No dia seguinte da festa, porque nós somos evangélicos, então no domingo ninguém foi para a igreja, todo mundo dando desculpa, pedindo para outras pessoas, porque todo mundo estava com diarreia, todo mundo estava passando mal, estava vomitando. Então o meu casamento virou uma piadinha, que eu esvaziei a igreja. No ato da sentença eu fiquei feliz, justiça. Mas aí depois ela sumiu e não pagou mais. E Cristina ainda teve outra decepção. Neste termo de vistoria, a Vigilância Sanitária relata que o local da preparação dos alimentos não tinha estrutura física e não adotava boas práticas de fabricação e higiene. Mas veja o que diz o final do documento. A vigilância não fez a interdição porque o buffet funcionava em uma residência e não no comércio. Segundo o advogado Walter Moura, a prestação de um serviço com alimento estragado se enquadra no Código de Defesa do Consumidor. Isso pode ensejar um acréscimo no reembolso do serviço, que é um dano moral para essas pessoas. Olha, eu fui para uma festa, estava querendo festejar, mas acabei no hospital. Isso aí gera dano moral na maioria dos casos. Claro que caso a caso vai haver exceção. E esse dano moral, além disso, ele pode gerar uma obrigação de ressarcimento pelo tratamento de saúde. O Ministério Público Federal em Caxias do Sul entrou com uma ação para que o edital de concurso de policial rodoviário federal seja alterado para atender as pessoas com deficiência. A ação é especialmente para assegurar o direito das pessoas com deficiência em participar do concurso público em igualdade de condições com os demais concorrentes. O edital, embora possibilite a inscrição de pessoas com deficiência, apresenta na prática situações que impedem que elas sejam aprovadas. As irregularidades vão desde a ausência de previsão de adaptação das provas de aptidão física às pessoas com deficiência, à exclusão de candidatos com deficiência por condições consideradas incapacitantes para o exercício do cargo, ainda que aprovados no concurso. Além disso, existem disposições que contrariam o entendimento do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito às cotas para negros em todas as fases do concurso. Um conceito que vai além de matar ou ferir. O Jornal da Justiça de hoje mostra agora a definição do que é violência. Dados revelam que o Brasil tem uma taxa de homicídios 30 vezes maior que a de países da Europa. A violência é tão comum que hoje em dia matar é comum também. Na minha concepção é comum. É ver famílias destruídas por causa de criminosos, né? Pessoas que vivem nas drogas, né? Roubando, fazendo tudo o que, né? Que não presta, né? Para mim é isso. A definição está na boca do povo, mas conceituar a violência não é tão simples assim. Isso porque ela não é um ato apenas físico. Não é só aquilo que fere ou mata. Vai bem além. A violência ela é extremamente complexa. Né? Se a gente pensar na violência sistêmica, que é de toda uma comunidade, a gente tem que pensar no autor, na vítima, nas testemunhas, nos profissionais de saúde, nos profissionais do direito, nos profissionais da segurança pública. Quer dizer, é toda uma sistematização da violência. Fatores internos e externos ajudam a gente a definir a violência. Aquela que, na pior das hipóteses, faz vítimas fatais foi a mais comentada pela população. E não é para menos. O mapa da violência mostra que nós temos uma taxa de homicídios 30 vezes maior que a de países da Europa. Só em 2016, 62.500 assassinatos foram cometidos em todo o país. E de onde vem tanta agressividade, tamanha violência? Para a Analia, que é doutora em Sociologia e faz parte do Núcleo de Violência e Segurança da Universidade de Brasília, as raízes históricas podem dizer muito sobre um país. É certo que hoje nós falamos muito de violência, às vezes falamos, mas a violência tem aumentado muito. Mas, assim, aumentado em que sentido? Porque em todo momento histórico existiu a violência, não é certo? E existiram diversas modalidades de violência. Essa pode ser uma explicação do porquê de algumas regiões serem mais violentas que outras. Quando o assunto é assassinato, vemos uma disparidade entre as unidades da federação. Na última década, houve redução na taxa de homicídios em estados como São Paulo e Espírito Santo. Por outro lado, houve crescimento no Rio Grande do Norte, no Acre e no Maranhão. No Norte e no Nordeste, a taxa de assassinato chegou a 45 a cada 100 mil habitantes. No Sudeste, a 20. No Sul e no Centro-Oeste, a 25. Fazendo uma comparação da violência
do Brasil com a violência de outros países aqui de fora, o mundo ele tem a taxa de homicídios como o índice que pode ser utilizado para fazer essa comparação. Nós temos hoje no planeta alguma coisa em torno de 7 mortos para cada 100 mil habitantes. Na América Latina, nós chegamos a 21 mortos para grupos de 100 mil habitantes. O Brasil ele já passou dos 30 homicídios por 100 mil, 4 vezes mais do que o restante do mundo e ainda está subindo, infelizmente. E você vai ver no próximo bloco os detalhes da primeira sessão plenária do Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira. Na sessão solene de abertura do ano do Judiciário, não haverá processos. A primeira sessão plenária do Supremo Tribunal Federal será nesta sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Na solenidade, não há julgamentos de processos. No primeiro semestre deste ano, o STF terá 44 sessões plenárias. A solenidade de abertura do ano judiciário é sempre no primeiro dia útil de fevereiro de cada ano. Está previsto no regimento interno da Corte. A estimativa é que 650 pessoas participem da sessão. Entre as autoridades convidadas estão os presidentes da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, dos Tribunais Superiores, Eleitoral, de Justiça, Militar e do Trabalho, a Procuradora-Geral da República, o Ministro da Justiça, o Advogado-Geral da União, o Defensor Público da União e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente do STF indica quem fala durante a sessão. Na sessão solene de abertura do ano do Judiciário, não haverá processos. Os primeiros julgamentos estão marcados para a quarta-feira da semana que vem. Durante o primeiro semestre de 2019, vão ser realizadas 44 sessões plenárias e os temas já foram definidos. Alguns assuntos de repercussão nacional já têm data marcada, como as ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância de relatoria do ministro Marco Aurélio, previstas para o dia 10 de abril. E ainda a discussão sobre a descriminalização de usuários de drogas, que volta com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes em 5 de junho. A ideia de segurança jurídica é dar ao jurisdicionado uma medida do tempo em que aquele processo será julgado, quais são as circunstâncias que serão levadas em consideração, quanto à própria previsão da pauta, é importante para que o advogado ele tenha uma ideia de que naquele momento, naquele mês, o seu processo será analisado, ele vai poder preparar adequadamente sua defesa. E vamos ficar por dentro das últimas notícias, é hora do Giro na Rede. A repórter Viviane Novaes é quem está hoje lá na redação do Jornal da Justiça e vai nos atualizar sobre as notícias. Boa noite, Viviane. Oi, William. Boa noite a todos. Olha, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu à Justiça que a interdição da ciclovia Tim Maia na capital seja mantida. O pedido foi feito depois que o laudo de um engenheiro entregue ao Tribunal de Justiça do Estado assegurou que a ciclovia está em condições de ser reaberta. Segundo o MP, a liberação exige a conclusão do estudo de ondas, o reforço estrutural de alguns trechos, a reparação das instalações, o protocolo de uso e um plano de manutenção. Em abril de 2016, parte da ciclovia que fica na beira do mar, entre o Leblon e a Barra da Tijuca, desabou e 2 pessoas morreram. Bem, o Ministério Público Federal em Pernambuco denunciou o ex-deputado federal Antônio Charles Lucena e mais 10 pessoas por fraude com dinheiro do Ministério do Turismo. Segundo a denúncia, a fraude ocorreu em 5 convênios entre o Ministério do Turismo e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Institucional para a produção de vídeos de 5 cidades de Pernambuco. Esses vídeos nunca foram distribuídos, segundo a denúncia. O prejuízo aos cofres públicos chegaria, veja só, a quase 7 milhões de reais.
E o Tribunal de Justiça da Paraíba suspendeu o artigo da Lei Municipal de Patos que dá pensão para viúvas de ex-vereadores. Essa pensão é concedida desde 2016 a mulheres que perderam o marido no exercício do mandato. Segundo o Tribunal de Justiça, o cargo de vereador não é exercido em caráter permanente. E quando o mandato termina, qualquer relação jurídica institucional com o poder público se encerra. A decisão de suspender o pagamento de pensão é em caráter liminar, ou seja, não é definitiva. E o Giro fica por aqui. Todas as notícias que você viu aqui no Jornal da Justiça estão lá no YouTube. Basta acessar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.